descobrir a força na sua vida, para você governar a sua vida, descobrindo a força para governar. E o texto está em Lucas 9, versículos 1 e 2. O Evangelho de Lucas 9, 1 e 2. Eu sei que você acabou de se assentar, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar em pé. O texto diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Você pode se assentar. Esse texto aqui, irmãos, Jesus está ensinando sobre uma das características do seu ministério, que é socorrer os aflitos, que era socorrer os aflitos e necessitados. E ele declara muito bem isto lá no capítulo 4 de Lucas mesmo, 4,18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele está, quando ele chama, quando ele convoca, quando ele reúne os 12 e concede-lhes poder e autoridade sobre demônios e doenças e enfermidades, ele estava ensinando a respeito do seu ministério. Muito mais do que isto, ele estava compartilhando estas coisas, estes presentes valiosos, para que assim como ele realizava milagres, assim como ele libertava pessoas, os discípulos também pudessem fazer aquilo que ele realizava. E nós vamos aprender aqui algumas lições valiosas que nós poderemos aplicar na nossa vida, porque nós temos que entender que a nossa vida é feita, infelizmente, de lutas e dificuldades. Uma hora pode aparecer uma luta financeira, outro momento pode aparecer uma luta física, outro momento pode aparecer uma luta de ordem espiritual ou sentimental, emocional, mas o próprio Jesus havia nos advertido dizendo: no mundo vocês vão enfrentar algumas aflições, mas ele não nos deixou desamparados. A palavra do Senhor nos afirma que pode até mesmo uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece dos seus. Então, quando nós olhamos para esse texto, como nós lemos aqui, tendo Jesus convocado os 12, o que ele fez? Deu-lhes poder e autoridade. Quando o escritor Lucas, o médico, ele está escrevendo, e ele usa esta palavra deu-lhes, ele traz a ideia, o sentido de dar livremente, de favorecer com coisas necessárias, de conceder um presente. Então o dar aqui não implica em uma contrapartida, não implica em uma resposta ou uma recompensa. Este dar aqui é no sentido de dar livremente, de favorecer com coisas necessárias. O que é que Jesus está ensinando? Que ele não é obrigado a libertar ninguém. Ele não é obrigado a curar ninguém. Ele não é obrigado a realizar milagres na vida de ninguém. Isto não, falando em termos humanos, isto não é um peso, não é um fardo e nem muito menos uma obrigação de Deus. Nós temos que entender isto, que o que Deus faz é de bom grado. Ele faz por prazer, Ele faz pela sua misericórdia, Ele o faz pelo seu amor. E isto muda toda a perspectiva de entendimento, de termos a nosso alcance o milagre, a cura, a libertação que precisamos.
Vamos falar em termos humanos. Não é que você vai orar e falar: Deus, eu preciso de um milagre. Deus fala: lá vem ele de novo pedindo alguma coisa. Lá vem ela orando de novo, mas pedindo a mesma coisa. Eu vou ter que responder aqui, senão, puxa, vai ficar me chateando. Não é nesse sentido. Deus tem alegria em nos abençoar. Não é uma obrigação, é um prazer, é a misericórdia de Deus sendo manifestada em nossa vida, é o amor de Deus sendo manifesto em nós. Então entenda uma coisa: você não é alvo da obrigação de Deus, mas você é alvo da misericórdia e do amor de Deus. Então, quando você entende isso, algumas barreiras, alguns sofismas, algumas fortalezas vão caindo da sua mente, do seu entendimento. Deus nos ama. Deus tem misericórdia para conosco. O seu favor está estendido a nós, não é uma obrigação. Você nunca vai pegar Deus de mau humor. Você nunca vai pegar Deus de mau humor, dizendo: não, agora eu não quero responder isso aí não. Nem, você já pediu demais. Tem o próprio Jesus conta uma história de uma viúva que queria que a causa fosse julgada, e ela vai diante do juiz lá, até que o juiz diz, o juiz iníquo, né? Até que ele diz assim: eu vou resolver isso aqui de uma vez, para essa mulher parar de me perturbar. O nosso Deus não funciona desta maneira. Ele tem prazer quando a gente chega a pedir a Ele. Nós que somos pais, nós entendemos um pouco disto. Quando o filho chega a pedir alguma coisa, esses dias a gente saiu com a GL e ela queria uma boneca, porque queria uma boneca e queria. Falei: não, vou comprar a boneca, mas é a boneca e você não vai ganhar mais nenhum presente, é só isso. Enquanto o papai não terminar de pagar a boneca, você não vai ganhar mais nenhum presente. Fechado o acordo. Passados uns dias, ela: pois é, papai, estou pensando que eu preciso fazer propaganda da loja aqui, né? Estou pensando que eu preciso passar na loja Maringá. Preciso comprar algumas coisinhas para mim. Daí eu falei: não, nós já temos uma aliança, fizemos um acordo, que o papai compraria a boneca e enquanto não terminar de pagar, nós não vamos comprar outro brinquedo. Pois é, papai, mas é só umas coisinhas pequenininhas, umas coisinhas baratinhas. O que a gente faz? Vai. Quebra o acordo e vai lá e fala: escolhe o que você quer. Daí ela vai lá e comprou umas coisinhas baratinhas e voltou toda feliz para casa. Então, a Bíblia diz: nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial saberá dar boas dádivas a nós. Então Deus não é um Deus carrancudo que fala assim: não, você já me pediu demais esse mês, chega. Olha, eu já fiz um favorzão para você, realizei um milagre, agora dá um tempo. Você nunca vai ouvir estas respostas do Papai Celestial. Porque tudo que Ele faz em nossa direção é com amor. Deu-lhes. Não é que os discípulos estavam pedindo: ó Jesus, nós queremos também o que o Senhor tem, nós queremos curar também, nós queremos realizar. Não, Jesus livremente, espontaneamente, reuniu os 12 e disse: olha, a partir de hoje estou dando para vocês poder e autoridade. Assim Deus faz comigo e com você. Nós estávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, estávamos mal cheirosos, caminhando nos nossos próprios caminhos. Deus foi lá e nos resgatou, nos limpou, nos lavou, nos marcou com o sangue de Jesus Cristo, nos selou com o Espírito Santo de Deus e disse: agora vocês são meus filhos, e quando quiserem e quando precisarem, é só pedir, que o papai está aqui para responder vocês. Aleluia. Então é nesse sentido que Lucas está escrevendo. Deu-lhes livremente, favoreceu com coisas necessárias e concedeu presente. Outra coisa importante que nós precisamos entender: que deu-lhes poder
e autoridade. A palavra poder aqui, ela tem a ideia, o conceito de capacidade e força para realizar. Porque a palavra poder, do grego a palavra dunamis, que a gente conhece a tal da dinamite. E não seria um bom momento de falar, porque ontem nós sabemos o que aconteceu em Brasília, né? O que aconteceu? Um homem foi lá e explodiu um carro, explodiu uma bomba e se auto-explodiu. Então o que é dinamite? O que é dínamo? O que é esse dunamis? É a capacidade e a força para realizar alguma coisa. Aqui nós temos a Serra de São Luís do Purunã e nem sempre tinha duas rodovias. Tinha só do lado de cá, onde aquele ônibus caiu e foi a tragédia, e a nova que sobe a serra ali foi feita bem depois. Eu era pequenininho, e às vezes a gente ia com o pai lá, subia para ver como é que estava a construção, e eles estavam implodindo, estavam destruindo aquelas rochas gigantescas, colocavam dinamite, explodiam e fizeram uma estrada no meio da rocha. Isto é força, isto é a capacidade, a condição de realizar. Agora a autoridade já vem no sentido de governo, liderança e controle. Não adianta ter a capacidade para realizar, se não tiver autoridade para realizar. Se não tiver liberação para realizar. Se não tiver a liderança, se não tiver o controle, se não tiver o domínio, se não tiver o governo. Então não adiantaria Jesus dar poder para os discípulos se não tivesse dado autoridade. Eles iam chegar diante dos enfermos, iam dizer para a doença, sai doença, e a doença não ia sair. Eles iam dizer, sai demônio, e o demônio não ia sair. Eles tinham poder, mas não tinham autoridade, não tinham controle, não tinham domínio. E foi isto que aconteceu uma vez. Os discípulos viam todos os dias Jesus expulsando demônios. De repente eles encontram um menininho endemoniado e o pai pede ajuda. E eles expulsam, tentam expulsar o demônio daquela criança e não conseguem. E eles voltam frustrados para Jesus e disseram, Jesus, o que aconteceu? Nós não conseguimos expulsar. Vocês têm o poder, mas não têm autoridade. Então veja como o nosso Deus, Ele é detalhista. Veja como nosso Deus nos contempla de maneira maravilhosa, com tudo aquilo que nós precisamos para vencer as batalhas da vida. Ele deu poder, capacidade e força para realizar, mas Ele também deu o controle sobre os demônios e sobre as doenças. Jesus está ensinando que Ele concede a quem Ele quer, tanto força quanto capacidade para fazer e realizar, quanto o governo e o controle sobre demônios e enfermidades. Então você está incluído nisto. Você está incluído nessa história, você está incluído nesta concessão que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus concedeu a você também este poder e esta autoridade. Você precisa saber desta realidade e aprender a usar isto em seu favor, mas principalmente em favor do próximo. Aquilo que eu sempre digo, irmãos, aquilo que eu sempre afirmo, muitas vezes nós passamos lutas que não precisaríamos passar. Muitas vezes nós não conseguimos sair de problemas que nós poderíamos sair facilmente, pelo motivo de não conhecermos o poder que Jesus nos concedeu, e sem conhecer a autoridade que Ele nos outorgou. Então, por isto, há necessidade de nós explanarmos, há necessidade de nós explicarmos, para que você aprenda esta realidade, para que você viva esta realidade,
para que você acesse esta realidade, para que você desfrute desta realidade maravilhosa. Problemas são reais, irmãos, não tem como fugir. Problemas são reais. Problemas de ordem espiritual são reais. Problemas de ordem natural também são reais. Existem problemas de ordem natural. Um desentendimento, uma nota que se perdeu, um contrato que não deu certo, uma doença fisiológica, um desentendimento na família, são coisas naturais. Mas também existem problemas que são de ordem espirituais. São inimigos que vêm, espíritos malignos que vêm para oprimir, para afligir, para causar dano, prejuízo, destruição, para afetar também a parte emocional, sentimental. Existem coisas que são de ordem espiritual. Por isso o crente não entra em pânico, por isso o crente não entra em desespero, por isso que o cristão, ele sabe, como diz a palavra, como diz aquele hino do Inário. Tem um hino que dizia assim: eu bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Então a gente crê, a gente não nega a realidade, a gente não nega os problemas, a gente não nega a ação demoníaca, mas nós não tememos, porque nós recebemos de Jesus Cristo poder e autoridade sobre aquilo que está ou que porventura vier a acontecer na nossa vida. Nós nos posicionamos em Cristo, repreendemos, expulsamos e triunfamos sobre qualquer problema, sobre qualquer inimigo, sobre qualquer demônio, não porque somos, mas porque recebemos de Jesus Cristo. É outra coisa que eu sempre tenho falado, que eu tenho sempre insistido. Nós não olhamos para a nossa própria força, nós não batemos no peito e dizemos eu posso, eu consigo, eu sei. Vem dele, é para ele, através dele, é ele em nós. Então não se trata daquilo que nós somos, se trata daquilo que nós recebemos de Jesus Cristo. E deu-lhes poder e autoridade sobre demônios, sobre espíritos malignos, sobre situações espirituais. Deu poder sobre doenças hereditárias, doenças fisiológicas, doenças de cunho espiritual. Ele nos deu poder e autoridade, e a vitória é nossa, porque Cristo tem concedido esta vitória em nossa vida. Jesus te convocou e te deu poder e autoridade sobre demônios, sobre situações, sobre problemas espirituais, sobre situações naturais. Não há nada que você não possa vencer. Este é o resumo. O cristão nunca perde. O cristão verdadeiro nunca é derrotado. O cristão verdadeiro nunca é prostrado. O cristão verdadeiro nunca fica caído à beira do caminho, desvanecido nas suas próprias forças, mas ele confia no poder e autoridade que vem do Senhor. Não importa qual é o problema. Quem sabe você chegou aqui com um problema, com dois problemas. Quem sabe você entrou aqui com enfermidades e doenças. Quem sabe você entrou aqui com problemas psicológicos, emocionais. Quem sabe você entrou aqui até mesmo oprimido por pensamentos que não procedem de Deus. Mas se você está em Cristo e você aprendeu que você tem acesso a este poder e a esta autoridade, não há nada que possa te vencer. Não é nada que possa te colocar prostrado. O cristão jamais será frustrado. Não há nada que você não possa vencer. Jesus concedeu a você poder e autoridade. Não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, não importa quão profunda seja a crise que você está passando, não importa quanto
quanto tempo você esteja enfrentando, se você acessar este poder e esta autoridade que já está concedida a você, você irá hoje mudar a história da sua vida. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé neste momento.